Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área para fazer a análise mais detalhada do YouTube das questões de química do Enem. Hoje nós vamos começar a saga de análise completa, hiper detalhada, mais detalhada que você vai encontrar aqui na internet, das questões da prova do Enem de 2023. Vamos começar fazendo a questão 93, caderno azul, Enem principal. O enunciado dela diz o seguinte: a utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso, por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, Goiânia e em Fukushima. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental, dispendiosa em caso de acidentes e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como característica formar resíduos facilmente recicláveis, promover o aumento do desmatamento, contribuir para a produção de chuva ácida, emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente ou produzir calor sem um consumo de combustíveis fósseis. Muito bem, galera. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, lembrando que você vai ter uma aula completa dessa questão, é totalmente diferente do que você já viu aqui no YouTube. Eu coloquei essa imagem aqui não veio na questão original, tá? A imagem que eu coloquei aqui, para dar uma aula para vocês do tema envolvido nessa questão. Primeiro eu quero começar o nosso papo, galera, falando aqui sobre esses acidentes nucleares. É importante que você tenha um conhecimento, porque a prova do Enem está muito nessa pegada de aplicabilidade. Chernobyl, sem dúvida nenhuma, foi o maior acidente nuclear que a gente já teve. E ele tomou proporções absurdas, em parte por causa da omissão do governo ucraniano, quando aconteceu o acidente, né? Então, foi abafado ali aquela coisa, não, tá vazando, não tá, então vamos ficar quieto, e aí começam a acender os alarmes de radiação na Europa, em vários outros pontos do mundo, quer dizer, a radiação estava tomando proporções globais, e aí, gente, o que está acontecendo? Ó, vamos ligar aí para Chernobyl. Ô, Chernobyl, como é que tá a situação? Não, a gente teve um pequeno probleminha aqui, mas nada de grave. Demoraram vários dias para evacuar a população, para tirar a população da cidade, a cidade de Pripyat, que era o local onde onde estava instalada a usina nuclear. Basicamente era uma cidade que tinha os moradores ali, as pessoas que trabalhavam em Chernobyl. Então ela tomou proporções gigantescas, principalmente pela questão da omissão e pela falta de cuidado, assim, de critérios na questão da segurança. Porque esse acidente ele foi causado, galera, por um teste no reator nuclear. Foram fazer um teste pela madrugada, nem era com a equipe principal, para ver se a parte de resfriamento do reator estava funcionando. E assim, em síntese, fizeram um teste, perderam o controle, reator superaqueceu, explodiu, jogou radiação para os ares e aí aconteceu todo o desastre que nós conhecemos. Tem vários documentários aqui para você que gosta disso. Eu adoro ver esses comentários, esses documentários sobre acidentes nucleares. É super interessante, a gente aprende muita coisa, fica aqui a sugestão. Goiânia, por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece, mas tivemos sim um acidente grave no Brasil, não com as mesmas proporções de Chernobyl, aqui no Brasil, em Goiânia, em 1987, o famoso Césio 137. Então, quando a gente fala de Goiânia, você tem que lembrar desse cara aqui, ó, o Césio CS 137. Para resumir a história de Goiânia, havia um hospital que estava desativado em Goiânia, e nesse hospital tinha lá uma máquina de raio-x, radiografia, enfim, tá? E dentro dessa máquina tinha uma cápsula com Césio 137. 2 catadores entraram nesse hospital, estava desativado, e foram lá ver se tinha alguma coisa de valor, enfim, acharam ali a máquina, foram quebrar para ver o que tinha dentro, acharam essa cápsula. Pô, o que tem aqui dentro? Foram lá, quebraram a cápsula. Não tinham conhecimento do que havia ali dentro, era o Césio 137, se exporam diretamente
a esse elemento radioativo. Ao longo do caminho que eles foram percorrendo até o retorno às suas casas, foram contaminando tudo ao redor deles. Entregou isso para a filha dele, era o tal do pozinho brilhante, era um pozinho que de noite ele ficava iluminado. Como é que pode, né? E aí você, meu aluno, tem noção do quão perigoso é aquilo ali. Então aquilo ali, aquela emissão de luz, aquilo ali é radiação pura. E aí, quando foram descobrir, galera, também foi uma coisa, ó, 1987, jamais imaginariam que isso poderia acontecer no Brasil, apesar do acidente desastroso que tinha acontecido no ano anterior em Chernobyl. E aí teve todo um desenrolar, tiveram que descontaminar a cidade toda, várias pessoas acabaram se contaminando com radioatividade, houveram mortes, enfim, muita coisa trágica que aconteceu em Goiânia. No caso de Fukushima, galera, foi aquele tsunami que varreu a costa do Japão e aí acabou atingindo a usina, onde teve ali um vazamento, muito menos grave, lógico, do que Chernobyl. E aquela história, né? Aconteceu no Japão, os japoneses sabem lidar melhor com essas coisas. Talvez tivesse acontecido no Brasil, Deus me livre estar falando isso, porque no Brasil vale destacar que lá no Rio de Janeiro nós temos a usina de Angra. Se tivesse acontecido no Brasil, nós não podemos imaginar talvez a proporção que isso tivesse tomado. Mas é importante destacar, galera, que nesse apanhado geral que eu estou falando para vocês, ainda não estou abordando da parte técnica. Mas de uma forma geral, a gente tem experiências negativas com a radiação nuclear. Agora, se a prova do Enem levantar o seguinte ponto, é segura ou não? Vale a pena usar ou não? Claro que não existe o certo e o errado em termos de opinião. Lembrando, a prova do Enem, gente, ela está muito nessa vibe de analisar de forma humana a situação técnica. Por isso que alguns de vocês podem estar pensando, professor, não precisa contar toda essa história não, vai logo para o conteúdo. Isso é conteúdo. Eu tô te ensinando alguma coisa que pode estar na tua próxima prova do Enem, beleza? O que acontece, galera? Avaliar pontos positivos e negativos da radioatividade, do uso da radioatividade para geração de energia. Vamos lá. Aspectos positivos. Eu não vou escrever aqui, galera, senão vai ficar mais longo do que naturalmente é o vídeo, mas se pode ir pausando aí anotando. Um aspecto positivo que é assim imbatível, é o top 1, é a questão da poluição ambiental praticamente inexistente. Então, quando você usa a energia nuclear para a geração de energia, você não está emitindo carbono para a atmosfera, diferentemente dos combustíveis fósseis que fazem isso. Então, qual é o principal dano de um combustível fóssil? É que quando ele queima, ele gera gases que agridem o meio ambiente. Gases esses que podem causar efeito estufa, aquecimento global, porque são gases que absorvem radiação, concentram calor, principalmente nas grandes cidades onde ocorre mais emissão, são as ilhas de calor que você estuda na geografia. E tem a questão também, galera, da chuva ácida. Então, quando esses poluentes eles entram em contato com a água da chuva, eles acidificam essa água, causam vários problemas ambientais e vários desequilíbrios ambientais. Mas não existe um risco de ocorrer um vazamento que vá contaminar o país, a nação, uma cidade, diferentemente da energia nuclear. A energia nuclear, ela não vai gerar poluição de forma direta, ok. Mas se acontecer um acidente, você tem 3 exemplos trágicos aqui, ó. 3 exemplos trágicos do que é acontecer um acidente radioativo. Então, aí vale pesar na balança, é uma discussão ampla que não se tem uma resposta definitiva. Tem gente que defende a energia nuclear. Ah, o professor acha que deveria se investir mais porque ela não polui menos e hoje ela é bastante segura. É fato, ela é super segura. Mas tem também a questão do lixo nuclear, porque depois que você termina de gerar energia a partir do urânio, que eu vou explicar ainda, continua no vídeo que você vai aprender muita coisa, tá? Depois que você gera energia a partir do urânio, você não pode simplesmente abrir o reator, botar num saco de lixo e dar para o lixeiro levar, porque aquilo ali é radioativo.
Então você tem que acondicionar aquele material por anos e anos e anos e anos, porque aquilo ali vai passar anos e anos emitindo radiação. Então esse que é o detalhe da energia nuclear. Então ela é relativamente segura nos dias de hoje, mas se acontecer o acidente, a gente está lascado. E o segundo ponto é que ela é uma energia que ela é relativamente barata. Tem-se um investimento ali inicial para você construir a usina, que é caríssimo, mas uma vez que ela está construída, ela gera um retorno energético muito grande, tá? Hoje, basicamente, a humanidade ela está se voltando para as fontes renováveis, né? Então, você vê, por exemplo, que no discurso político, e aí eu estou fazendo toda essa abordagem técnico, ambiental, político, científica, para você ser um aluno multidisciplinar, enxergar um problema com várias óticas. Existe toda uma questão política hoje sobre energia e basicamente você não vê ninguém falar sobre energia nuclear. Não se fala nisso. Se fala em placas solares, painel solar, biomassa, biocombustíveis, porque tem-se na cabeça que são energias que são renováveis, não agridem o meio ambiente e não têm riscos. Esse que é o grande ponto, beleza? Ok. Professor, agora vamos para a parte técnica? Vamos falar de parte técnica, porque assim como o Enem pode cobrar essa abordagem mais social, vamos dizer assim, ele pode também abordar a parte técnica do assunto. E na parte técnica, como é que acontece, professor, essa geração de energia? O seguinte, o urânio, ele é o elemento químico que existe na natureza de maior número atômico. Depois do urânio, se você pegar uma tabela periódica, depois do urânio, todos os elementos são artificiais. São os chamados elementos transurânicos. Esse termo transurânicos que você ouve numa aula de tabela periódica significa elementos artificiais após o urânio. E depois do urânio, todo mundo é artificial, todo mundo. Professor, você está me dizendo então que a natureza ela fabrica até 92 prótons. Sim, a natureza fabrica urânio. O urânio existe na natureza. 92 prótons, vamos dizer assim, que é o limite da mãe natureza. Por quê, professor? Porque a partir do momento que o núcleo começa a ficar muito grande, e quando eu falo grande, obviamente isso é relativo, esse núcleo se torna muito instável. E é justamente isso que acontece com o urânio. Mas eu quero colocar para vocês aqui um ponto que é muito importante e relevante. O urânio na natureza, ele existe basicamente na forma de dois isótopos. O urânio tem número atômico 92, tá? E aí eu lembro a você que isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, portanto tem o mesmo número de prótons, mas eles diferem no número de massa. Esse aqui é o nosso amiguinho urânio 235, a gente pronuncia o nome do elemento seguido do seu número de massa, e esse aqui é o urânio 238. Só para vocês terem uma ideia, galera, o cara que é responsável pela fissão nuclear do urânio é esse aqui, é o urânio 235, e você precisa lembrar disso, isso é um detalhe super, ultra, mega importante. Então, quando você fala, quem é o cara que sofre fissão nuclear, professor? São os dois urânios? Não, é só o 235. Se você tiver urânio 238, não adianta nada. Agora, o 235 é que é o perigo. Só que existe um contraponto. Esse urânio 235, galera, a abundância na natureza é menos que 1%. É quase nada de urânio 235 que existe. Enquanto o outro é mais de 99% que existe de abundância na natureza. Ou seja, quando você encontra uma amostra de urânio, você não pode, por exemplo, dar uma de Cebolinha e dizer eu sou o dono da Lua. Quem já viu Cebolinha sabe o que eu estou falando. Eu sou o dono da Lua. Você não pode se achar o todo-poderoso igual o Cebolinha. Sou o dono da Lua. Porque quando você acha urânio, a maior parte desse urânio é 238. E com urânio 238, você não faz nem um catolé, nem uma bombinha, quanto mais uma bomba atômica, quanto mais uma usina nuclear. Professor, e o que a gente faz então? Você precisa de uma tecnologia para aumentar o percentual do isótopo 235.
A tecnologia que aumenta esse percentual aqui, galera, para valores muito maiores do que 1%, chama-se enriquecimento de urânio. Já ouviram falar nisso? Enriquecimento de urânio. Já, professor, o que é o enriquecimento de urânio? É uma técnica que visa aumentar o percentual do isótopo 235 numa amostra de urânio. E aí você pode enriquecê-lo a 20, 30%, vai depender da tecnologia que você tem. Quanto mais enriquecido tiver o urânio, mais energia ele vai gerar durante o processo de fissão. Claro que existe um valor mínimo para que haja essa fissão. Esse valor mínimo de urânio 235 que você precisa ter numa amostra para iniciar o processo de fissão, nós chamamos de massa crítica. Então, não é só enriquecer a 2%, tem que enriquecer até um determinado valor e, a partir dali, você já pode executar a fissão nuclear do urânio. Vale destacar que já tem questão aqui no canal, se não me falha a memória, é da prova do Enem de 2022, que eu resolvo uma questão que fala justamente sobre a separação do urânio 235 para o urânio 238. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar no final desse vídeo como um vídeo de sugestão para você assistir essa resolução e complementar ainda mais essa aula, beleza? Professor, legal. Enriquecemos o urânio. Agora vamos levar ele para uma usina nuclear. O que vai acontecer lá, professor? Muito bem. Essa figura ilustra o processo de fissão nuclear do urânio. Lembrando que fissão é a quebra do núcleo do urânio. Você vai pegar o urânio, vai quebrar ele, e essa quebra do urânio gera uma energia absurdamente grande. Para você quebrar o urânio, você precisa de um nêutron. O nêutron, ele é como se fosse a bola branca da sinuca. Sabe lá, a sinuca, a mesa de bilhar, né, que você taca com a bola branca e ela espalha as outras? Imaginem que a bola branca aqui, o nêutron, ele está representando uma bola branca. Então, você precisa disparar um nêutron a uma altíssima velocidade em direção ao núcleo do urânio 235. Quando esse nêutron ele bate no urânio 235, vai ocorrer igual acontece numa mesa de sinuca. Você vai quebrar isso aqui, só que essa quebra ela vai ser em dois. Você vai originar criptônio e bário como principais produtos dessa quebra. Um detalhe importante é que vocês estão vendo que nesse rompimento do núcleo do urânio, que ele virou criptônio e bário, você produziu mais 3 nêutrons. Cada nêutron desse que foi produzido vai em direção a um novo átomo de urânio que se quebra em criptônio e bário, liberando mais 3 nêutrons, e cada nêutron desse vai em direção ao átomo de urânio e quebra e libera 3 nêutrons e vai... Quer dizer, a reação ela vai tomando proporções catastróficas. Sabe como é o nome disso? Reação em cadeia. Reação em cadeia, galera, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem essa analogia perfeita. Reação em cadeia é igual cachorro latindo em condomínio. Um cachorro olhou para o nada, ele viu um espírito e começou a latir. Latindo, 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 latindo. Os outros cachorros não sabem por que aquele outro está latindo, mas eles vão latir também. Aí os outros cachorros vão ver a cachorrada toda latindo e vão latir também. Quando você vê o condomínio todo, tem cachorro latindo para tudo quanto é lado, porque um cachorro olhou para o nada e começou a latir. Isso é reação em cadeia, tá? Um começa, aí esse que começou faz outros 3 cachorros latirem, cada um desses faz mais 3 latirem, tá todo mundo latindo depois. Reação em cadeia. Um nêutron é disparado em direção ao núcleo do urânio, que se quebra em criptônio e bário, que gera 3 nêutrons, cada nêutron desse quebra um novo urânio, e a coisa vai tomando proporções cada vez maiores. Eu quero que você, olhando para essa figura, equacione a fissão nuclear do urânio. Vamos embora equacionar? Vamos lá, presta bem atenção. Abrindo um parêntese aqui. Essa resolução que você está vendo super detalhada é só a ponta do iceberg em relação ao que você vai ter sendo meu aluno do curso extensivo. Imagina uma aula completa de radioatividade com a resolução de várias e várias questões, uma lista de exercícios sendo feita desse modo. Você não encontra em lugar nenhum isso aí. Para um grupo seleto de alunos, mais informações, link na descrição
e num comentário fixado. Entre em contato com o WhatsApp da minha equipe de vendas e venha ser meu aluno. Grupo reduzido, eu não trabalho com muito aluno não, trabalho com um número seleto, porque eu acompanho individualmente cada aluno. Vamos lá então. Urânio 235, vamos embora escrever a criança aqui, ó. Urânio 235, 92. Ele vai ser bombardeado por um nêutron. O nêutron tem massa 1 e carga 0. O que nós vamos formar nesse bombardeamento é só você olhar aqui, ó, criptônio e bário. O criptônio formado, ele vai ter número de massa aqui, no caso, 91, isso pode variar de questão para questão, não precisa decorar isso, tá? E você formou bário. O bário, no caso, número de massa 142 e o número atômico 56. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nesse 6, 56, mais a liberação de 3 nêutrons, tá? Quando você faz essa equação aí, ó, ocorre a liberação de 3 nêutrons. É sempre importante lembrar, galera, que quando você escreve uma equação nuclear, a soma das massas e das cargas dos dois lados tem que ser igual. Não esqueça disso, porque isso aqui é radioatividade básica. Mas como é que faz isso aí, prof? Vamos lá que eu vou te ensinar aqui, eu vou lembrar. Soma as massas do lado esquerdo. 235 do urânio mais 1 do nêutron. Aqui, ó, a soma das massas do lado esquerdo está dando 236. A soma das massas do lado direito também tem que dar 236. 142 do bário mais 3 nêutrons, cada nêutron tem massa 1, 142 mais 3 vai dar 145. 145 mais 91 não dá 236? Conferir aqui, ó. 145 mais 91, ó, 236. A massa deu exatamente igual dos dois lados. A soma das cargas dos dois lados tem que ser igual. 92 mais 0 do nêutron, 92. Soma das cargas aqui do lado direito. Nêutron não tem carga, 36 mais 56 dá exatamente 92. Isso é a prova dos 9 de que você montou a equação nuclear de forma correta e coerente. Se a soma das massas e das cargas não der igual, tem alguma coisa errada na sua equação. Professor, beleza. Então, você está dizendo que quando ocorre essa quebra, ocorre liberação de energia. Assim, ó, isso aqui está representando energia liberada. Essa energia ela é liberada principalmente na forma de calor. Não esqueça disso, calor. Energia liberada na forma de calor. Obviamente que nessa quebra vão ser liberados também 1 zilhão de partículas radioativas, radiação gama. O negócio é perigoso aqui, não tem a menor dúvida disso, tá? Beleza, professor, libera energia na forma de calor. Mas, professor, uma bomba atômica não usa esse princípio? Sim. As bombas, por exemplo, que foram lançadas lá, a bomba de Hiroshima, é uma bomba feita de urânio. Nagasaki usa uma outra tecnologia, mas a bomba de urânio a bomba de Hiroshima era uma bomba de urânio enriquecido. Nagasaki usava plutônio, se não me falha a memória. Então, assim, o que acontece nesse caso é que a diferença de uma bomba atômica para uma usina nuclear é a velocidade desse processo. Numa bomba atômica, você quer que toda a energia seja liberada de uma vez num curto espaço de tempo. Aí você tem a explosão. Numa usina nuclear, eu não quero que isso ocorra de uma vez só. Eu quero que essa energia seja liberada de forma gradativa ao longo de um tempo, para não ocorrer nenhuma explosão, tá? No caso, por exemplo, da usina de Chernobyl, ela usava como retentor de nêutrons barras de grafite. Então, barras de grafite são imersas no reator porque o grafite ele tem a capacidade de absorver nêutrons. E quem gera a fissão nuclear são os nêutrons. Então, se você consegue controlar os nêutrons, você diminui a velocidade da fissão nuclear. Agora, a bomba atômica, galera, por que ela mata? Ela mata porque ela gera uma quantidade de calor absurdamente grande. Super recomendo, mais uma vez, para quem gosta de documentário, buscar Hiroshima. Se não me falha a memória, o nome do documentário é Hiroshima, o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, uma coisa assim, que é um documentário excelente, que vai contar um pouquinho da história do que aconteceu lá naquele dia. Super fantástico, adoro ver esse documentário.
E aí você vai entender que muita gente morreu ali com a porrada da explosão, gente. Ah, mas é uma explosão, professor. É uma explosão catastrófica. Ela destruiu uma cidade. Vocês têm noção do tamanho, da dimensão que é isso? Destruiu uma cidade. Fora o que, as pessoas que porventura sobreviveram à explosão, elas estavam contaminadas com radiação. Porque a bomba não mata só porque ela explode no ato da explosão. Ela mata porque aquilo ali gera uma quantidade de radiação absurdamente grande. E as pessoas que estavam próximas ao local da explosão tiveram seus átomos do corpo totalmente desintegrados. O calor foi tão grande que não sobrou nem o pó da pessoa. Tem pessoas que nunca foram encontradas, morreram e nunca foram encontradas e nunca serão, porque a pessoa se desintegrou de tão quente que era a temperatura. Temperaturas semelhantes à da superfície do Sol. Sim, não estou exagerando. Agora, numa usina nuclear, você controla esse processo e gera calor. Tá, professor, mas como é que esse calor ele vira eletricidade? Esse calor que é gerado numa usina nuclear, ele é utilizado para aquecer água. E aí, quando você aquece a água não gera vapor? Gera, professor. Eu posso pegar esse vapor e fazer girar uma turbina. Quando esse vapor gira uma turbina, eu estou transformando energia térmica, do calor, em energia cinética, que é uma energia de movimento. Esse vapor vai movimentar uma turbina. E essa energia cinética ela vai se transformar depois em energia elétrica através de um gerador que faz essa conversão. Então, hoje, destaco, existe no Brasil a usina de Angra, que fica no litoral do Rio de Janeiro. Sempre essas usinas nucleares, elas são instaladas nesses locais, assim, tá, gente? Em costa, região litorânea, porque você aproveita a água desses locais para resfriar o reator. Tá? Logicamente que essa água depois ela é devolvida, resfriada ao meio ambiente e você não tem impacto ambiental direto porque essa água não está contaminada com radiação. Né? Você não pode ser ingênuo de achar que os caras vão resfriar o reator, água contaminada devolve para o oceano, senão a gente já estaria morto, o planeta todo estaria contaminado com radiação. Muitas usinas nucleares hoje deixam essa água esfriar antes de devolver ela para o lago. Porque se você joga essa água quente direto para o lago, você pode causar um impacto ambiental chamado poluição térmica das águas. Poluição térmica das águas nada mais é do que quando você joga uma água, mesmo que limpa, só que mais quente naquele recurso hídrico. E aí você diminui a biodisponibilidade de oxigênio, porque quanto mais quente está o líquido, menos gás dissolvido ele vai ter. Menos gás oxigênio, por exemplo, ele vai ter dissolvido. E isso prejudica os peixes que precisam desse gás para sobreviverem. Tá? Então, vocês perceberam que essa questão ela é uma questão que, apesar de ter caráter técnico, ela está fazendo muito essa pegada de característica, de relação que isso vai ter com o meio ambiente. E aí, respondendo à questão, claro que essa geração, gente, ela não tem como característica formar resíduos facilmente recicláveis. Porque eu falei para vocês que aquilo que sobra da radiação, depois que terminou a fissão, você não pode botar num saco de lixo e entregar para o lixeiro levar. Aquilo ali é chamado de lixo nuclear, e o lixo nuclear é altamente radioativo. Então, aqueles resíduos não são facilmente recicláveis, tá? Porque é radioativo. Tem como característica promover o aumento do desmatamento? Peraí, a energia nuclear aumenta o desmatamento? Não, ela não precisa de áreas grandes para funcionar, ela não precisa estar cortando árvore, porque o combustível da energia da usina nuclear é um elemento radioativo. Então, isso não vai gerar aumento do desmatamento. Tampouco contribuir para a produção de chuva ácida, porque vocês sabem que quem contribui com a chuva ácida são os combustíveis fósseis. Esses sim. Você está queimando combustível fóssil, está jogando poluição para a atmosfera, ele volta para você na forma de chuva ácida. Não emite gases tóxicos que são lançados no meio ambiente, porque isso é característica dos combustíveis fósseis. Produz calor sem o consumo de combustíveis fósseis? Perfeito! Nós vimos exatamente que a fissão nuclear ela produz muita energia na forma de calor.
E esse calor que é aproveitado para aquecer a água, fazer ela vaporizar e o vapor de água gerar uma turbina para transformar essa energia em energia elétrica, tá? E não há necessidade de consumir combustível fóssil, porque uma usina nuclear ela funciona com combustível nuclear. Então você precisa lá das pastilhas de urânio para abastecer o reator e tá sempre fazendo o processo de fissão prosseguir, beleza? Bom, galera, fiz uma abordagem completa com vocês desse assunto. Esse vídeo merece seu like, meu querido aluno. Onde que você encontra isso aqui na internet? Diz para mim aqui nos comentários. Onde que você encontra uma análise detalhada dessa? Só aqui no canal, galera. Portanto, você que está se preparando para o Enem, ó, senta o dedão no like aqui para ajudar o trabalho do prof. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Galera, gostaram dessa pegada? Ou vocês preferem vídeos mais curtinhos e resumidos? Ou gostam do negócio assim bem detalhado? Deixem para mim aqui nos comentários. Se de alguma forma eu te ajudei, eu peço um favorzinho de você. Compartilhe isso aqui nos seus grupos. Quanto mais o canal cresce, mais isso me estimula a produzir mais conteúdos para vocês, conteúdo de qualidade e gratuito, beleza? Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo do canal para nossa próxima questão e, claro, uma análise super completa igual essa. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!